Eu finalmente tenho boas notícias pra vocês, galera. Lembra que eu tava falando sobre o preço das memórias e todo mundo, nossa, pessimista, meu Deus, só vai melhorar em 2030, não acaba mais, o preço não para de subir. Nós vimos algumas pequenas quedas, mas parece que agora finalmente a tal da bolha da RAM estourou. Não é a bolha da IA exatamente, mas está totalmente relacionado e isso deve com certeza impactar em preços no mercado doméstico, para nós consumidores. Então a memória RAM pode não só cair, como despencar de preço depois dessas últimas notícias que saíram, que são bem empolgantes para nós. Para os fabricantes de memória RAM, eu não tô nem aí, mas para nós, bem empolgantes e, de novo, vão impactar no preço da memória RAM que você está, ou no caso, não está pagando e pode, de novo, movimentar o mercado de upgrades e até impactar no preço das placas de vídeo. Exatamente. Mano, você já foi ver o preço oficial do Windows e sentiu o golpe no bolso? Então, não é lá muito convidativo, né? Mas dá pra fazer diferente e economizar uma grana. Na ativação aqui do sistema eu adquiri a chave pela GVG Mall, porque usando o código UNLOCK, o Windows 11 Pro sai cerca de $26. Bem mais em conta que o preço oficial. A chave é enviada rapidamente após a compra. Inseriu a chave, sistema ativado. Processo direto sem enrolação. E se você usa Office, o Office 2016 Pro também sai por volta de $29 usando o mesmo código. Entrega digital, pagamento seguro, suporte 24 horas. Eu faria esse acordo. Se você também, já sabe, o código é UNLOCK. E atenção, evite site falso, por isso todos os links oficiais estão na descrição e no comentário fixado. Vai nessa e bora voltar pro vídeo. Bom, as últimas informações que nós temos, na verdade, são duas. Você já deve ter visto a notícia falando sobre a TurboQuant, que a Google lançou, que seria uma mudança ali no algoritmo para otimizar a IA e fazer um menor uso de memória RAM, mas nós tivemos atualizações mais interessantes ainda, que é sobre a OpenAI. Então a OpenAI é uma das responsáveis pela bolha da IA, se não uma das maiores responsáveis. Eu já expliquei brevemente para vocês por que isso acontece, né? Mas é porque muito do que tá acontecendo são promessas futuras de investimento. Nós tivemos recentemente a promessa de investimento da Nvidia para OpenAI, onde o Jensen meio que deu uma recuada estratégia do tipo, não, a gente nunca falou que ia investir tudo isso, que são investimentos graduais e tal, e as ações despencam, aí depois fala alguma coisa, as ações sobem. O que aconteceu dessa vez é um pouco mais grave. Ih, rapaz. Antes de qualquer coisa, sim, a previsão que nós tínhamos era para 2028 até 2030 para estabilizar o mercado e começar a ter disponibilidade maior de chips, o que afetaria os preços até lá. Por isso que os preços de memória RAM vêm subindo. Chegaram a subir até 1000% em alguns casos, para vocês terem uma ideia. Em média, 600%, 400% e por aí vai. Então, não é delírio coletivo, o preço das memórias realmente subiu e eu vou explicar para vocês por que isso acontecia. A OpenAI, ela tinha uma promessa de expansão que acabou aprisionando 40% do estoque de memórias que a gente tinha. E o estoque de memórias não é assim, tipo, eu vou pegar esses 40% do que tem de produção e eu vou ficar com ele para ver se eu vou usar. Não é. Daqui tanto tempo eu devo fazer um aporte e uma expansão e vou comprar tudo isso de memória. Todo mundo, opa! Então não vai ter para mais ninguém, porque a OpenAI vai precisar disso tudo e eu vou vender para a OpenAI porque todo mundo tá enfiando dinheiro lá. Então são duas situações, por enquanto eu gravo isso para vocês, por enquanto que podem afetar diretamente o preço das memórias e segundo as avaliações especialistas deve sim afetar e de forma muito positiva para nós. De novo, não para os fabricantes. A primeira informação aqui é justamente sobre a TurboQuant. O preço das memórias DDR5 apresenta uma rara queda em meio à escassez de memória após o anúncio da TurboQuant. Isso já foi um impacto imediato. Quando foi anunciado, o preço já começou a sofrer quedas. Os compradores dos Estados Unidos estão começando a ver os preços das memórias RAM se estabilizar nas principais lojas. Quem compra na Amazon vai perceber que alguns módulos de memória Corsair Vengeance DDR5 estão um pouco mais baratos. O algoritmo TurboQuant do Google pode permitir que data centers com inteligência artificial usem menos módulos, aumentando a oferta para jogadores. Os altos custos da memória RAM têm causado estragos para jogadores de consoles e PC. No entanto, há sinais de que os preços da memória DDR5 estão se moderando. Conforme notado pelo WCCF Tech, os módulos da Corsair estão apresentando uma queda incomum no preço no site da Amazon dos Estados Unidos. O algoritmo de compressão de IA TurboQuant do Google pode representar mais boas notícias para os consumidores. O Notebook Check noticiou recentemente a queda dos preços de memória RAM em algumas partes da Europa. Parece que essa tendência cruzou o Atlântico, mesmo que esteja limitada principalmente a um único fabricante. Um módulo de 32 GB Corsair Vengeance DDR5 está agora custando $379,99, um valor bem abaixo do pico anterior de $439,99. Já houve reduções de preço na versão sem iluminação, mas o valor também está abaixo do seu pico. E aqui está o histórico de preços da memória, né? E ela começou a trabalhar numa tendência de queda.
Infelizmente, com a persistência da escassez de memória, a maioria dos módulos DRAM continua inacessível para muitos compradores. O PC Part Picker, que monitora os custos de componentes, mostra que os preços estão se estabilizando, mas não caindo, para a maioria das opções. No entanto, um anúncio do Google pode trazer um alívio a longo prazo. Em 24 de março, a gigante da tecnologia revelou mais detalhes sobre seu algoritmo TurboQuant. Ele visa atender a crescente demanda por memória cache chave-valor, ou KV, ou Key Value, de modelos de IA. O avanço pode reduzir seu uso em até 6 vezes, ao mesmo tempo que aumenta o desempenho. Em teoria, modelos complexos precisariam de menos DRAM e HBM, aliviando a escassez de memória. As ações de grandes fornecedoras como a SK Hynix e Samsung despencaram após os investidores tomarem conhecimento da notícia. Mesmo assim, a TurboQuant pode não reduzir os preços da memória para os consumidores. Data centers mais ambiciosos podem começar a depender de modelos IA ainda maiores, que exigem módulos adicionais. Como resultado, os fabricantes continuariam a priorizar clientes corporativos em detrimento dos jogadores. Sem uma solução eficaz ou o estouro da bolha da IA, é improvável que os preços da memória RAM DDR5 caiam drasticamente. Como as GPUs e o armazenamento também foram afetados, montar PC para jogos tornou-se um desafio. Pior ainda, vários consoles deixaram de ser uma alternativa atraente. Recentemente, a Sony anunciou um aumento considerável nos preços sugeridos do PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro. Bom, essa daqui é uma das informações. Ela foi dada basicamente como certo de que iria afetar positivamente o preço da memória RAM para os consumidores, justamente por necessitar de menos memória, menos módulos de memória para a utilização dos modelos. Mas como vocês viram, não é tão simples assim. Eu já vou falar sobre isso, mas vamos para outra informação que também é importante. Essa aqui vem do Yahoo Finance e do Telegraph. Ou não, vem do The Telegraph. Esse aqui é a barra maldita do Yahoo Finance que vem do Telegram. Temores sobre o financiamento da OpenAI afetam os preços dos chips de memória. Perceba que são duas notícias diferentes sobre o mesmo assunto, também está relacionado à memória. Uma é sobre o modelo do Google e a outra é sobre a OpenAI e as suas decisões estratégicas financeiras. Os cortes de gastos da OpenAI afetaram os preços dos chips de memória, à medida que crescem os temores sobre a capacidade da empresa de tecnologia de financiar a sua expansão. O sucesso da OpenAI ajudou a impulsionar uma alta no preço da memória RAM de acesso aleatório. Memória de acesso aleatório é memória RAM. Um componente essencial tanto em eletrônicos de consumo quanto em data centers, à medida que os fornecedores lutavam para acompanhar a enorme demanda. De acordo com a empresa de pesquisa de mercado TrendForce, os preços subiram cerca de 700% no último ano. Então os preços que vocês estão vendo aí, que vocês acham, tá um pouco caro. Não está, tá muito caro. Subiu 700%. Então qualquer queda de 10, 15, 20, 7, 100% ainda é pouco. Subiu muito. Mas há sinais de que a alta dos preços está começando a diminuir à medida que a OpenAI freia seus vastos investimentos em centros de dados. Os preços de kits de memória DDR5 caíram até $100 em alguns casos, com um kit de 32 GB, legal que ele colocou $100 como se fosse 75, o tradutor se quebrou. 100 vai dar uns 550, 600 reais. Com um kit de 32 GB à venda por $370 na Amazon. Esse valor representa uma queda em relação ao pico recente de cerca de $490, de acordo com a publicação especializada do WCCF Tech. O aumento nos preços foi impulsionado em parte por um acordo firmado pela OpenAI em outubro para comprar 900 mil wafers de DRAM por mês da Samsung e da SK Hynix. O acordo representava cerca de 40% da oferta global. E é isso aqui que eu falei para vocês. Esse está bem relacionado à tal da bolha da IA, mas principalmente a bolha da IA mais por conta do investimento, enquanto que por conta dos preços, da inflação da memória, é isso. Esse acordo que a OpenAI firmou representava 40% da oferta global de memória. 40% era só para a OpenAI. Mas os planos da OpenAI, a gigante tecnológica por trás do ChatGPT, de reduzir o número de projetos dispendiosos, suscitaram receios de que a empresa já não precise de tantos chips. Eu gosto como o pessoal dá uma massageada para não botar desespero nos investidores. A OpenAI, eu vou traduzir para quem não é investidor e não quer dormir tranquilo, ou para você que é investidor e não quer dormir tranquilo, que é a realidade. A OpenAI deu para trás, para não falar outra coisa. Então, talvez ela não precise. Não, ela precisa. Acontece que o planejamento ou a proposta foi maior do que o bolso. E para você comprar coisas, você precisa de dinheiro de verdade, não de promessas de dinheiro de mentira.
É meio que como funciona a economia, né? Mas quem sou eu pra falar sobre economia? Já não precisa de tanto, eu quase chorei com isso aqui, já não precisa de tantos chips, ou seja, esteja fracassando. Na semana passada, a empresa encerrou as atividades do Sora, seu aplicativo de vídeo com inteligência artificial que tinha o apoio da Disney em um esforço para controlar os seus custos crescentes. Eu vou dar um espaço pra vocês darem risada na cara da OpenAI, porque é isso, é uma empresa que não dá lucro, tá? E aí eles encerraram um serviço que dava muito prejuízo. Nada dá lucro, mas esse dava muito prejuízo. E foi dado como revolucionário, né? Nesse mês, a OpenAI também cancelou um acordo multimilionário com a Oracle para expandir o centro de dados Stargate no Texas. Sam Altman, diretor executivo do OpenAI, já havia anunciado planos para investir 1,4 trilhão de dólares nos centros de dados necessários para alimentar a sua tecnologia. Mas a empresa, que afirmou que consumirá 115 bilhões até 2029, está agora reduzindo os investimentos devido à pressão dos investidores e à medida que rivais como Anthropic, proprietária da Cloud, ganham terreno. A redução desses planos aumentou as esperanças de que os preços da memória RAM voltem a cair em relação aos seus máximos históricos. Qualquer queda nos preços seria uma grande vantagem para os consumidores, já que a crise de abastecimento deve afetar dispositivos como smartphones, computadores e consoles de jogos que também dependem de chips de memória. A IDC prevê que os preços dos celulares subirão até 8% esse ano, levando a uma queda acentuada nas vendas. Os fabricantes também estão considerando reduzir a quantidade de memória em novos aparelhos, o que os tornaria mais lentos e menos confiáveis em um esforço para manter os custos baixos. Tipo a Apple fez agora com, né, o MacBook New, só que aquele foi uma opção, não foi uma limitação. Aquele lá é uma limitação do próprio projeto e não porque eles quiseram mandar com menos memória. Mas sei lá, de repente a Nvidia lança uma série RTX 6060 com uma RTX 60 com uma 6060 com 6 GB de VRAM, vai saber. Eu disse pra você calar a sua boca! Francisco Jerônimo, analista da empresa de pesquisa tecnológica IDC, alertou que ainda é cedo para afirmar se haverá uma queda sustentada nos preços dos chips de memória. Mas ele acrescentou, se esses contratos não forem cumpridos, se eles reduzirem os investimentos que estão fazendo, certamente o preço da memória diminuirá e isso será bom para a indústria de eletrônicos de consumo. Eu acho que deu para separar bem para vocês entenderem que são dois cenários que se complementam. Então a gente tem a questão do Google, né, do algoritmo do Google, a gente tem a questão também da OpenAI. Tudo está relacionado a inteligência artificial. Não dá pra dizer que estourou bolha ainda, ninguém quebrou. É que algumas empresas estão direta, ou não sei, depende de como você considera, estão direta ou indiretamente envolvidas na bolha. E as fabricantes de memória RAM estão envolvidas, eu diria que diretamente nessa bolha, assim como as fabricantes de placa de vídeo, de CPU, enfim, todas essas fabricantes. Porque o que existe é basicamente isso, é um ciclo de investimento e promessas de investimento que vão gerando mais investimentos e por aí vai. Então você vê que o Sam Altman tinha falado, não, nós vamos comprar não sei quantos trilha de memória, porque vamos expandir os data centers. A OpenAI está numa pior. Não é de hoje, é óbvio, mas agora começou a bater a realidade, os investidores estão puxando o plug. Entenda-se o plug como dinheiro, tá? Ah, bom. Não tendo esse dinheiro fluindo, eles não têm como fazer essas aquisições de promessas de compra. Então, eles tinham dito que falar, olha, nós vamos precisar expandir, vamos fazer isso, precisamos aquilo. Isso incide também em encomendas de GPU ou alocação de GPU e alocação de memória. São duas coisas distintas, é claro que a gente não utiliza a mesma memória utilizada em data centers, é bom deixar claro isso. A sua placa de vídeo, muito provavelmente, se não for uma AMD Vega ou, sei lá, uma Radeon 7, ela não utiliza HBM, nenhuma GeForce para desktop utiliza HBM, nenhum console utiliza HBM. Diminuir o consumo de HBM não influencia diretamente pra gente, mas indiretamente sim, porque também está relacionado ao consumo de GPUs. Então muito da alocação de produção, entenda-se por alocação de produção, é assim, chegar o Jensen lá na SK Hynix e falar assim, eu vou comprar o mês que vem todinho de produção para NVIDIA, então mês que vem você só produz NVIDIA, ou sei lá, produz 80%, ou, e por aí vai. O que vai ser produzido aí depende de outras negociações. Com essa alteração, o que os fabricantes e os investidores começam a pensar? Falar, bom, eu tava metendo dinheiro na SK Hynix e na Samsung porque eles tinham dito que, sei lá, 40% da produção global ia ser utilizado pelo OpenAI. Agora eu acho que eu não quero mais investir dinheiro nele, eu vou tirar dinheiro dele e colocar em outro lugar. E quando você tira dinheiro, o valor da empresa cai, mas também cai a capacidade de investimento. Então a SK Hynix e a Samsung já estavam trabalhando em expansão e modernização das suas fábricas. Só que isso não é só com lucro, né? Esse dinheiro ele vem com investidores, e os investidores vendo essa situação falam assim, nossa, agora o dinheiro que eu ia recuperar em poucos anos vou ter que recuperar em, de repente, décadas, e não é interessante para mim. Então o
crédito todo fica muito confuso. A questão da OpenAI eu acho que é um pouco mais complexa. Eu acho que se tiver um gatilho para explodir a bolha da IA, vai ser a OpenAI. É o que tem todos os sinais de que vai acabar ruindo. A Anthropic com o Claude tá indo muito bem, curiosamente, né? Saiu ali como uma das segundas. O Google também tá indo muito bem, inclusive com o anúncio que teve agora. Mas assim, vamos agora pensar em consumidor, a gente. Como que isso impacta no preço do que eu quero comprar? Eu quero comprar uma memória RAM, eu quero que se lasque tudo isso. Eu também. Me coloque nessa turma. Quais foram as análises de especialista? De novo, eu não sou o especialista em mercado. A minha especialidade é o hardware em si. Então eu converso com fabricantes, com parceiros, com varejistas, com distribuidores. Então eu sei o impacto daqui pra frente. De lá pra trás não é comigo. Então eu não vou aqui cravar coisas que eu não sei. Eu tô pegando aqui especialistas do próprio setor. Então eu tava vendo aqui as opiniões. E são opiniões porque não dá pra cravar nada ainda. Eles estão analisando as informações e os movimentos de mercado e isso pode mudar. Assim como eu falei pra vocês. A previsão era pra 2027 até 2030 para então mentiram, não sei o que. Acabou de acontecer um fato novo. Então, é assim, é só você juntar o Tico e Teco e pensar que assim, não foi uma grande farsa, é o que tinha de previsão. O que você pode dizer que foi uma grande farsa foi a OpenAI dizer que ia fazer a compra desses produtos. Aí eu concordo contigo. Agora, todo o mercado estava se movimentando para isso. Do tipo, então se não vai ter até lá, vamos ter que investir, fazer fábrica. Até a Intel estava cogitando voltar para o mercado de memórias. Então vai vendo como é que é o negócio. Dito isso, o cenário mudou um pouco. Pode ser, segundo especialistas, que isso influencie diretamente para cá, enquanto que outros disseram que certamente vai influenciar o preço para o consumidor final, porque diminuindo essa demanda, essa produção precisa ser escoada para outro lado. É que existe uma outra, não dá pra cravar 100%, porque eu entendo a empolgação da galera, eu só quero ser cauteloso, tá? Não quero ser negativo nem nada do tipo, mas eu quero ser cauteloso porque existem dois problemas muito graves aqui. O primeiro é que a notícia é muito animadora pra nós, realmente pode despencar o preço de memória, só que o despencar ele é relativo, a média de 700% de aumento. Então cair 10, 15, 20, 30, 50% ainda não é uma grande queda. Quer dizer, proporcionalmente é uma queda muito boa para nós. É melhor pagar 70% menos do que 700% a mais. Concordo, mas aí agora você tem que pensar que já subiu 700. Para voltar pro normal tem que descer. Não é exatamente essa conta que tá acontecendo. Então, a gente já vê, vocês viram aqui nos Estados Unidos, já existem alguns produtos que estão com uma queda de preço considerável até. Se a gente considerar R$600 de diferença, a gente já teve até inscrito falando aí, né? Inclusive que comprou um kit por 3.600, caiu para 3.060 já à vista. Isso é um excelente, mas R$3.000 ainda, galera. Ainda é muito dinheiro. Não sou eu que vou chegar pra vocês, galerinha, baixou o preço, compra aqui no meu link. Não, eu acho que ainda não tá num preço bom. A não ser que você precise muito, e aí sim, é melhor o 600 pau mais barato do que mais caro, ok. Numa questão de desespero. Mas ainda não acho que é o momento de comprar. Eu acho que é o momento da gente começar a acompanhar mais de perto isso. Porque, de novo, isso não tá relacionado só à memória RAM. Ah, eu não vou montar PC, não vou fazer pedido. Mas você vai comprar placa de vídeo? Placa de vídeo tá relacionado. Você pensa em trocar o seu smartphone? Está relacionado. Você tá querendo comprar um console de próxima geração ou dessa geração pra jogar o GTA 6? Isso vai afetar. Você quer comprar, sei lá, uma Smart TV? Vai afetar. Então é o momento de a gente acompanhar. Tem algumas outras questões que eu queria reforçar aqui, que, de novo, essa é uma das possibilidades, a outra, ela não é tão animadora. A que não é tão animadora foi exatamente o que foi tratado nessa notícia aqui do The Telegraph, que é, algumas empresas podem acabar focando nos modelos que ainda utilizam bastante memória RAM. E tem um outro ponto que, assim, não é possível, normalmente eu digo pra vocês, se a ideia é muito genial, a ponto de você ser o único que teve, é porque provavelmente ela é uma ideia idiota. Mas eu, dentro da minha ignorância, pensei assim, se eu, que sou um Zé Ninguém, tô pensando aqui, se eu tivesse um data center com capacidade de processamento e tivesse utilizando o modelo do Google e diminuísse em 6 vezes a necessidade de memória, eu tentaria aumentar em 6 vezes a minha capacidade de processamento. Claro que não é tão simples, porque diminui a necessidade de memória, mas não diminui a necessidade dos outros. Mas o que eu faria é, eu continuaria expandindo os meus data centers, porém sabendo que eu vou ter um custo 6 vezes inferior de memória. Então não quer dizer que de repente essa memória vai reaparecer no mercado, agora vai ter kit baratinho na China de data center. Não é bem isso que eu consigo enxergar. Isso aí só é uma opinião minha, uma avaliação minha, não sou especialista do mercado, tampouco trabalho com data center, mas pensando basicamente em capacidade de processamento é isso. É porque se você pensa assim, você tem o seu PC, você tá rodando aí o jogo, sei lá, com Frame Generation, a Nvidia lança o Frame Generation 6X. Assim, pô, mas 6 vezes pelo mesmo hardware que eu tenho? Por que não?
ai, vai ganhar input lag, não sei o que. Não, suponho que você já tem uma boa experiência e só vai aumentar ali, sem afetar tanto input lag. É mais ou menos o que o cara pensa lá, fala, pô, mas aí tá legal, vai baixar 6 vezes, mas aí eu posso expandir meu data center, usar essa memória que eu não vou usar aqui lá, alocar para outra coisa. Ou podem simplesmente continuar utilizando os modelos menos eficientes e ainda necessitando de muita memória. A OpenAI declinar ou, sabe, voltar atrás nessa decisão da compra aí, do investimento, não quer dizer necessariamente que todo esse estoque, essa produção vai ser jogado no mundo. Tem vários outros interessados, inclusive o Elon Musk agora anunciou lá, né, a fábrica dele, que eles querem montar também, fazer chips e tudo mais, e eles também estão construindo data centers. Todo mundo está construindo data center ainda. Então, isso cair no mercado é interessante para várias empresas, não só para nós que estamos aqui na sede de pegar um upgradezinho de memória. Tem a questão ainda do armazenamento, apesar de ter melhorado a questão da memória, ainda tem a questão do armazenamento. Pode ajudar porque ao mesmo tempo que você precisa de uma produção de memória, você também precisa da produção de armazenamento, e agora o preço do armazenamento disparou. Vocês devem ter visto o vídeo do Gamers Nexus falando justamente sobre isso, do WTF SSD, né, que é o ATAFAC SSD, por que tá subindo tudo isso, e é uma análise bem interessante. É claro que provavelmente ele deve ser vendido, né, porque você tá falando essas coisas aí, é só pra aumentar o preço e vender no link dele, que segundo a avaliação das pessoas que não querem acreditar no negócio. Ele tem toda a razão. Eu quero ser positivo em relação a isso de novo. Eu espero que baixe o preço. Por enquanto, essas quedas de preço eu não consigo nem dizer que elas são relevantes. É claro que R$600 é muito dinheiro na queda de um kit e tal, mas as quedas que nós tivemos até agora foram pontuais na Europa, em alguns mercados, de kits que estavam claramente muito inflados, e nos Estados Unidos chegou agora em kits que também estavam muito caros. Então, ainda que seja uma situação melhor do que o que tínhamos antes, ainda não é o ideal. De novo, eu falo pra vocês, eu acho que não é o momento de você pensar em comprar memória RAM, é o momento de você acompanhar. E assim, as expectativas vão ser um grande problema. Tem gente que fala assim, nossa, tá R$3.000 o kit, se tivesse R$2.000 eu comprava. R$2.000 ainda tá bem acima do preço que deveria estar. Então vai ser uma questão de alinhar a expectativa com preços, com a demanda, com o que vai acontecer com o mercado de IA. Nos próximos dias eu posso dizer pra vocês que vai rolar um pandemônio aí no mercado de IA. Não sei o que vai acontecer daqui pra lá, não tá tão previsível, o que de certa forma é bom pra gente, porque tava previsível que ia durar até 2027, 2030 essa escassez, e agora é imprevisível se vai rolar essa escassez ou se vai quebrar de uma vez. O fato é que sim, as ações das fabricantes de memória RAM despencaram. Por outro lado, se você vê as ações da SK Hynix, elas já estabilizaram, elas tiveram uma queda acentuada e agora elas estabilizaram basicamente. Então eu não sei o que rola nos bastidores, realmente a gente não tem como saber disso, mas ó, a queda aqui, se vocês derem uma olhada, em um dia, 5 dias, ó, caiu aqui dos 1042, não sei qual que é a moeda, Korean alguma coisa, para 866, o que é uma queda acentuada, mas nos últimos dias deu uma queda, nos últimos 5 dias deu uma queda de 12,89% e em um dia 6%, somente em um dia. Se a gente pegar em um mês, a queda de 7,7% não é tão absurda, ainda está perto do preço médio. 6 meses, olha a diferença das ações. Mais que dobrou em 6 meses. E se pegar em um ano, valiam 190, valem 865. Ainda não é o caso que estão pintando, tipo, quebrou a SK Hynix, quebrou a Samsung. Não quebrou, gente. Então eu não quero ser aqui sensacionalista pra vocês, tipo, olha isso agora, não sei o quê. Eu acho que assim, uma queda de, 100%, 120% no preço é difícil de acontecer. 20%, 30% já vai ser bastante coisa. É porque lembrando que eles calculam o percentual do valor que tá agora, né? Não do valor que tava antes. Esperar os próximos dias. A Nvidia também teve queda nas ações, mas foi muito pequena, então não acredita muito nesses terrorismo. A Samsung, ó, pra vocês terem uma ideia, tem até o resumo aqui, ó. A Samsung caiu 3,64% ou 3,70%. A Micron, na verdade, agora subiu, né? Se você quer isso aqui num ano, né? Vamos pegar nos 5 dias. Não, tá nos 5 dias mesmo. A queda mais recente de 3,64%. A Micron já subiu, a TSMC subiu, a Nvidia caiu 2,17%. Então, assim, não existe todo esse terrorismo que o pessoal tá fazendo. Tá caindo, mas você tem que pegar sempre o cenário como um todo, ó. O pico $180, agora tá 167. Se pegar em um mês, 177, caiu $10 abaixo aí da média mensal. Depois de 6 meses, ó, o preço mais baixo que bateu foi 174, eu diria que o pessoal deve estar comprando ações da Nvidia por enquanto.
A questão de explodir ou não explodir a bolha vai estar muito relacionada a isso aqui, ó. Se chegar perto, lembrando que, ó, tá 167, já esteve a $99, $100 em 2025, chegou a bater o pico aqui, 200 e mais de $200, agora tá 167. Não é uma queda absurda, até porque, de novo, se pegar 6 meses ou se pegar 5 dias, tava em 176, agora foi pra 167, né? E a tendência tá de queda, mas vai depender das próximas notícias aí. Não dá pra cravar, não estourou ainda a bolha da mineração, aí, saudades. A bolha da IA, mas tá num movimento que parece mais favorável pra nós. Só vamos deixar um negócio bem claro aqui, galera. É bom pra nós que os preços dos produtos caiam, principalmente que a demanda suma do lado de lá e venha pro lado de cá, mas não é bom pra gente que as empresas quebrem, tá? Porque, calma, não é bem por aí, tá? Tomara que quebre, calma. Eu quero que eles tomem um prejuizinho e que venham correr atrás da gente com a marmitinha vazia na mão, mas não quebrar. Quebrar não é bom, porque se uma das fabricantes de memória quebra, aí já essa oferta toda de memória extra já vai tudo pra vala. E é sempre bom lembrar que eles podem ajustar a produção também, né? Como a Nvidia fez com as placas. Tá ficando muito barata? Vamos produzir menos que tá tudo certo. E vocês, o que vocês acham? Vai explodir a bolha, não vai explodir a bolha? Vocês já estão considerando fazer um upgrade? Quanto que vocês acham que vai cair? Qual que seria a queda para você considerar já comprar? E para nós, galera, deve ser muito bom, porque as previsões que tinham pro mercado de PCs era, enfim, apocalíptica, né? A própria AMD, Intel, Nvidia previam uma queda no consumo de desktops e vocês estão percebendo, os preços estão muito caros e afeta o mercado como um todo. E nisso vão matando empresas que, quando os preços voltarem ao normal, a gente provavelmente não vai mais ver elas porque não tinha upgrade para fazer no PC, não tinha o que elas venderem, que elas quebram. As próprias fabricantes de placas de vídeo já falaram que existe o risco de quebrar se o foco for totalmente para IA e eles não tiverem fornecimento de GPU. Enfim, deixa a sua opinião aí. Espero que tenha ajudado as informações. Acompanhe as informações. Se você não tem paciência para acompanhar a live, essas coisas, se inscreve no Unlock, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, que a gente sempre traz atualização, e acompanha também a atualização de preço das placas de vídeo no Unlock Gamer, que a gente também traz mensal por lá, para vocês saberem quando tá compensando, o que tá compensando trocar.